Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à série de lives da Cerebral Influencer. Hoje eu vou receber o Dr. Luiz Otávio e a gente vai combinar, vai conversar aqui um pouquinho então. Olá, tudo bem, Oi, doutor? Nathalie, Seja tudo muito bom? bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim ter o doutor aqui, viu? De verdade. É um prazer. Eu li o seu currículo, vi assim, né, que é algo extraordinário, mas eu vou deixar as honras de se apresentar por você mesmo, porque aí você fala aquilo que você achar que é relevante, que você gostaria que as pessoas soubessem, enfim, fica à vontade, tá bom? Tá. Bom, assim, na realidade, o que acontece, Nathalie? Eu terminei, eu fiz minha faculdade de medicina na UFMG, fiz minha residência nos servidores, e aí eu fui para fora e fiquei Tá. um ano trabalhando em hospitais em Paris, Barcelona e Cleveland. E meu pai era urologista também. E aí ele virou para mim e falou: olha, Jota, volta para o Brasil fazendo alguma coisa que ninguém faz. E eu comecei a mexer com sexualidade humana, então, em 1990, quando ninguém fazia absolutamente nada disso. Nem se falava, não se podia falar em sexualidade. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E aí, logo depois, em 1998, foi o lançamento do Viagra, e que isso foi uma revolução mundial. Então, como eu já tinha experiência na época, eu comecei a fazer os estudos clínicos de todas essas drogas que tem no mercado hoje. Aí eu tive a oportunidade de fazer esses estudos clínicos aqui no Brasil. Em 1996, eu fui convidado para participar da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, onde eu fui o member at large, né, que eles chamam. E aí depois eu fui tesoureiro, depois eu fui o presidente da sociedade. E aí eu, em 2006, eu comecei a minha Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então eu fui por 6 anos consecutivos um member at large, depois 4 anos secretário-geral, 2 anos presidente eleito e agora estou com 2 anos de presidente da sociedade. Quer dizer, eu faço a urologia geral, mas a especialidade é sexualidade humana. E não Então, só masculina, né? Porque acho que muita gente não sabe, mas o urologista ele também trata do sexo feminino, né? não, mas aí é diferente. Na realidade, o urologista mexe com a parte urinária do homem e da mulher. Da Então, a mulher. gente, infecção urinária, câncer de bexiga, mas a sexualidade feminina especificamente, a maior parte dos urologistas não faz. Tá. Alguns fazem, mas muitos são ginecologistas, psiquiatras, psicólogos. Na realidade, a medicina sexual é multidisciplinar. Está aberta para quem quiser ter uma formação, é só realmente se informar e estudar, que estamos de braços abertos. Inclusive, hoje a gente tem bastante gente da fisioterapia atuando também, né? Também, também na parte tanto masculina quanto feminina, Quanto feminino. também para a parte de continência urinária, que atrapalha muito na vida da mulher, como já existem alguns estudos também em ejaculação precoce para o homem com exercícios de assoalho pélvico. Olha só que legal, tá? Essa prática eu nem conhecia, eu nem sabia que existia. Muito legal, né? Você acredita, pela sua experiência, assim, que se a gente passar a falar mais sobre a sexualidade humana como um todo, vamos melhorar as nossas relações? Isso aí não tem sombra de dúvida, né, Nathalie? A comunicação é a base de tudo. Então, antigamente, você não podia falar nada, homem e a mulher não se podia deixar de nada. Então, quer dizer, o relacionamento pessoal ficava muito prejudicado, porque não havia uma afinidade, uma cumplicidade, vamos colocar assim, porque eles não interagiam. O homem tinha que fazer isso, a mulher tinha que fazer isso, tinha que aceitar isso, abaixar a cabeça. E hoje não. Hoje a gente vê que a mulher era submissa, não podia divorciar. Mulher divorciada era considerada mulher de programa. Uhum. Então, assim, então mudou muito. É impressionante. Eu vivi, não eu como a minha época de namorado, mas eu vivi a época dos meus pais. Né? Então, mudou radicalmente. Hoje, a franqueza de relacionamento é a primeira coisa para que se tornem namorados. Eles vão É, ficando, são amigos, aí depois de certo tempo, vira namorado. é Né? verdade.
As pessoas começam conversando, né? Já assim, né? Falando sobre si, enfim, tentando entender como que aquele outro é, como que ele funciona, até que... E para Porque o seu pai foi um choque você ter escolhido essa área? Foi. quem? Pro meu Para o pai? seu pai foi um Não, não, choque? não, ele Não? me aconselhou, né? Ele me aconselhou. Então, assim, agora, é claro, no começo, as brincadeiras de amigo, até hoje, mas há 20 anos atrás era muito pior, era Era muito mais. pior. Muito, não, pior no sentido assim, motivo de brincadeira. Nada de agressividade, nada de coisa, mas motivo de brincadeira, né? Como é até hoje. E quando a gente fala num urologista, qual que é a idade ideal para um homem consultar um urologista? Porque a menina geralmente é levada ao ginecologista assim que ela vira mocinha. Tem Uhum. uma idade ideal para o menino iniciar também o seu acompanhamento? Então, Natália, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo até uma campanha que vai ser esse mês, o mês que vem, que é o urologista para o adolescente. Tá. Tá? Porque o homem está acostumado a só procurar o urologista ou quando tem problema, ou quando ele vai fazer o controle da próstata depois dos 40, 45, enfim. Então, na realidade, como o ginecologista é o médico da mulher desde, como você falou, adolescente, pequeno, desde jovem, o homem não tem esse costume. Ele só É. vai ter um médico, alguém para tomar conta dele depois na idade de próstata. Então é por isso que hoje nós estamos fazendo essa campanha. A gente tem que falar muita coisa, examinar a genitália do menino, falar sobre relação sexual, camisinha, aborto, tem uma série de coisas que a gente tem que começar a falar cedo. Então, hoje eu tenho filhos de vários amigos meus que os amigos que levam os filhos no consultório. Então, a gente acredita hoje que uma primeira consulta, uma avaliação, e o que eu sempre digo, para o rapaz de seus 12, 13, 14 anos, a partir do momento que ele faz um contato com a gente, eu sempre falo, olha, você tem meu telefone independente do seu pai. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você tem que criar uma confiança. Porque tem coisa que ele fala muito fácil comigo, mas tem dificuldade de falar com o pai e com a mãe. Então, abre-se um espaço para uma comunicação extrafamiliar, onde eu vou dar conselho, eu vou examinar, vou fazer tudo. Eu acho Tá que isso é super. muito importante. Então, quanto mais cedo, não é que ele vai igual ao ginecologista, não tem que ir todo ano ao urologista, como a mulher vai no ginecologista, mas de tempos em tempos, para reafirmar as coisas, quando começa a ter atividade sexual, gravidez. Então, é sempre uma evolução. Uhum. É perfeito. E eles conseguem ir tendo conscientização e também cuidando da Isso. saúde, né? Porque a gente faz geralmente aquele check-up anual e E eles aí já podem começar a aproveita, ter esse hábito. você aproveita e você faz com que o adolescente masculino, né, ele esteja mais acostumado com a presença da figura de um médico, que a menina tem e o menino Tem. não. Ah, tá bom. O Paulo perguntou o seguinte: o que você pensa, doutor, sobre o uso de Viagras por pessoas jovens? Então, a gente provavelmente vai falar isso um pouco para frente também. Assim, isso há a juventude de hoje está numa necessidade de uma performance sexual muito grande. Então, eles colocam Viagra junto com energético, com outra coisa, porque eles acham que tem que ter uma frequência naquela noite, 2, 3, 4 vezes. Então, eles se cobram muito, eles acham que as parceiras também cobram muito. Então, eles acabam usando esses medicamentos de uma forma indiscriminada. Então, esses remédios, a princípio, eles não fazem mal. Mas o que eu sempre digo é para um paciente jovem, porque a gente tem pacientes jovens com problema, que a gente vai encaminhar para uma terapia sexual, alguma coisa assim. Agora, o grande problema desses medicamentos usados indiscriminadamente nessa faixa de jovens é que ele pode ficar dependente emocionalmente ou psicologicamente do remédio. Tipo assim, eu só consigo se eu tomar o remédio. Tá? Então, quer dizer, você está falando para um homem de 50 anos, 60 anos, vai tomar o remédio do resto da vida, não tem problema. Agora, para um rapaz de 20 anos, 22 anos, ficar dependente do medicamento, então isso daí, na realidade, a gente contraindica e se é realmente um problema, a gente encaminha para uma terapia sexual. Tá, perfeito. E quando a gente fala sobre disfunção sexual, quais são as principais disfunções sexuais? Então, as mais comuns, e aí algumas idades você tem umas mais comuns, dependendo da idade,
Mas, assim, se a gente colocar a grande maioria, a gente ia falar em distúrbios ejaculatórios, tá? Que é Tá. o mais comum, o mais frequente, é a ejaculação precoce, Precoce. em torno de 30% a 35% dos homens, em algum momento da vida, vão ter algum grau de ejaculação precoce. Nós temos a disfunção erétil, como eu te falei, na época do Viagra, quando do lançamento, em 1998, foram feitos muitos estudos epidemiológicos sobre isso. Então, é extremamente frequente algum grau de disfunção erétil. É claro que a disfunção erétil é mais frequente com a idade, Uhum. tá? Porque existem os fatores, as comorbidades, que a gente vai conversar para frente também. Então, disfunção ejaculatória, ejaculação precoce, disfunção erétil, que a gente evita o termo anterior de impotência e para o termo de disfunção erétil, tá? Porque impotência quer dizer que o cara é completamente impotente, psicologicamente impotente. Então, a gente mudou cientificamente esse nome para disfunção erétil. As dificuldades de emissão de desejo sexual, desejo hipoativo no homem é também frequente. A gente também pode conversar um pouco mais para frente especificamente sobre cada uma dessas. Perfeito. Porque é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito sobre a mulher, mas a gente não fala muito sobre o homem, do desejo hipoativo, né? A gente conhece muito esse termo e ele está muito associado ao universo feminino e pouco se fala sobre isso no universo masculino. Tanto é que eu nem sabia que tinha. Eu fui pesquisar para ver tudo da nossa live e aí que eu vi na sua aula de inscrição falando sobre isso mesmo. Eu até pensei, nossa, cara, eu nem imaginava aqui. E lá até falava um pouquinho sobre porcentagem e era um número alto também de pessoas. Assim, eu falei, nossa, bastante gente atingida e talvez por esse tabu que a gente tenha da sociedade do machismo, os homens tenham mais dificuldade de falar um pouco sobre isso, né? Podem sentir isso, mas acabam não expressando isso, então acaba que a gente nem fica sabendo que isso existe. Isso é uma coisa, Nathalie, que na realidade está mudando. O homem está procurando mais. Porque, assim, o que acontece? A mulher, ela entra na menopausa, tá? Então, ela para de produzir estrogênio. E isso há uma queda acentuada, normalmente há uma queda acentuada no desejo depois de uma certa idade. O homem, o termo andropausa não existe. Quer dizer, existe erradamente. O homem para de produzir. O que acontece é uma diminuição em torno de 25% a 30% dos homens vão ter ou podem ter uma diminuição sintomática, uma diminuição importante. Então, a gente, né, o número que a gente tem é que a partir dos 50 anos de idade pode haver uma diminuição de em torno de 12% dos níveis de testosterona por cada década de vida. Tá? Agora, é claro, eu tenho pacientes de 50 anos que têm a testosterona muito baixa e tem pacientes de 80 que têm a testosterona normal. Então, assim, essa baixa de testosterona hoje está ficando cada vez mais. O homem está procurando mais, tá? Porque ele se sente que não é só na esfera sexual, é o cansaço, é a irritabilidade, são uma série de fatores que começam a incomodar na vida do dia a dia. Tá? Então, está mudando, o homem está procurando. Há um problema, entre aspas, né, com relação à mulher, que com a menopausa ela para de produzir, e no passado houveram alguns trabalhos fazendo uma ligação direta de reposição hormonal na mulher e câncer de mama. Então, hoje, os estudos mostram que algumas têm, isso é real para algumas mulheres, mas não é para todas. E aí o que acontece? A mulher acaba não procurando também, com desejo hipoativo, com medo de reposição e câncer, e acaba que o parceiro começa a ficar com desejo hipoativo também. Porque se a parceira não tem, e se ele tiver, tem um problema nesse caso, vai criar um problema nesse caso. Verdade. Entendeu? Então tem esse lado, essa contrapartida, que quando a mulher também tem desejo hipoativo, o homem, muitas das vezes, reativamente, também diminui o desejo. E isso é bem comum no universo feminino, né? Principalmente depois da menopausa, né? É um problema bem comum. Porque a mulher para de produzir estrogênio. E quando a gente fala sobre disfunção sexual, e essas que são mais comuns, existe algum tipo de diferença do nosso país, o Brasil, para os demais países?
com relação à predominância, assim, aqui no Brasil a gente tem mais casos de disfunção erétil e lá fora a gente tem mais casos, ou não? Quando a Não, gente fala... quer dizer, Igual. alguns países, é claro, a gente não tem literatura. Né? Então, os países árabes, por exemplo, a gente não tem uma literatura. Na época do lançamento dos comprimidos para ereção, logo nos anos depois, foram feitos no mundo inteiro estudos epidemiológicos sobre prevalência de disfunção erétil. Então, assim, Europa, Japão, América Latina, naquele momento, os dados de 2000 a 2005 nos mostraram números ao redor de 45 a 50% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. E quando a gente diz algum grau, é porque você tem leve, moderada e severa. Então, desse número, a nível mundial, nos estudos epidemiológicos, acredita-se que em torno de 10% dos homens, olha, 10% dos homens, têm uma disfunção erétil severa. Tanto que em 1900, dada essa alta prevalência, o National Institute of Health, o Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos, em 1992, decretou que a disfunção erétil é um problema de saúde pública. Tal a incidência mundial. A estimativa para 2025 é que na faixa de 350 milhões de homens no mundo terão alguma dificuldade de ereção. E aí a gente diz tanto em entrar em ereção, quanto manter a ereção. São duas coisas. Então, tem aquele homem que fica tentando e não consegue, e aquele que tem uma ereção, penetra e perde a ereção. É uma disfunção erétil do mesmo jeito. Que não dá nem para saber qual que é mais frustrante, na verdade, né? Para a pessoa que vive, porque os dois frustram muito, né? E talvez as pessoas acabem até desistindo de tentar, né? Elas acabam se frustrando com relação a isso e evitando a tentativa mesmo, né? Por se sentirem incapazes e tudo mais. E aí é uma coisa interessante, Nathalie, que me veio à cabeça agora, fazendo comparações, é que, por exemplo, quando o homem perde a ereção, uma das reações da mulher é achar que ela não está mais atraente para o parceiro. E quando, muitas das vezes, o problema é orgânico, não é a atração pelo parceiro. Então, ela acaba se culpando e não o parceiro. Na ejaculação precoce, que é quando o homem tem a ejaculação, o orgasmo muito rápido, e na maioria das vezes antes da mulher ter o orgasmo, a mulher culpa o parceiro. Ele é o egoísta que está tendo o orgasmo antes dela. Então, isso é uma coisa muito interessante nessas duas disfunções. É como que a parceira, em geral, claro que eu não estou generalizando, mas na maioria, ou muitas das vezes, é isso que acontece. Tá? E talvez com a questão do desejo hipoativo também, né? Um possa culpar o outro com relação a uma causa que também é orgânica e que não se sabe, né? Por ignorância mesmo, né? Porque muitas vezes não se tem essa informação, esse conhecimento, enfim, e a pessoa achar que de repente se tornou menos atraente ou que a esposa ou o esposo, enfim, estão tendo um caso na rua, Isso alguma coisa. Você falou, é extremamente comum. O cara fala assim, olha, o cara chega tendo falha de ereção e fala assim, minha mulher vai pensar que eu estou tendo fora. Que não estou tendo é com ela. Exato. E aí, essas coisas todas se entrelaçam. O homem, essas disfunções sexuais. Veja bem, o homem com uma dificuldade de ereção, ele não consegue, o que o subconsciente faz? Ora, se eu desejar muito uma coisa que eu não estou conseguindo, eu vou sofrer mais. Então, ele diminui o desejo porque ele não está tendo uma boa ereção. Por outro lado, se o cara não tem uma boa ereção, um desejo, ele também pode ter uma piora na ereção. Se o cara está com uma dificuldade de ereção, ele pode ejacular rápido. Pelo menos eu ejaculei antes, senão ele perde a ereção antes de ejacular. Então, acaba que essas situações podem se imbricar e a gente tem que fazer um diagnóstico bem preciso do que é o que, aonde começou a história, porque os tratamentos são completamente diferentes. Né? Então, assim, por exemplo, a ejaculação precoce, ela é muito mais comum no jovem. A ejaculação precoce tende a controlar com a idade. Então, se eu pego um homem
com, sei lá, 50, 55 anos, com uma queixa que começou a ter disfunção erétil, de ejaculação precoce, eu tenho que pensar se não é secundária a um problema de ereção. E aí ele não consegue, ele fica sendo muito tempo estimulado, não tem ereção, fica estimulado, consegue um pouquinho de ereção, penetra e ejacula. Mas ele já está sendo estimulado há 15 minutos. Ah, Entendeu? Então a gente tem que ter a conversa, a anamnese, que a gente chama, que é a investigação da história do paciente, é extremamente importante para nos direcionar isso. e existem muitos casos em que a pessoa chega com uma disfunção, enfim, sexual, e no fundo tudo está relacionado a uma questão emocional, de fazer exames e não apontar nada. É possível que somente. Sem sombra de dúvida. Isso daí aí vai dependendo muito da faixa etária. Se você pega um rapaz de 25, 30 anos com um problema de ereção, a causa principal é psicológica. Agora, se eu pego um cara de 50, 60, 70, diabético, hipertenso, vida sedentária, obesidade, ele tem fatores de risco. Mas não necessariamente. Tem vários pacientes que têm todos os fatores de risco, a gente faz todos os exames e está tudo normal. Aí já entra a parceira, já entra diminuição de estímulo dele mesmo, de desejo pela parceira, ou em geral por falta de hormônio, dinheiro, estresse, injeção de saco, tudo, pandemia, tudo Também. tem uma influência de. Eu costumo dizer, se a cabeça de cima não está bem, a de baixo não funciona. Verdade. Então, sexo começa aqui. Então, a gente, é claro que, de novo, 99% de chance de um problema num rapaz de 30 anos de ser psicológico. É lógico que existem as exceções, né? Existem pessoas, sim, jovens que apresentam, sim, problemas, mas são exceções. Não são a regra, né? Você tem, por exemplo, o diabético tipo 1, que é diabético juvenil, que tem aos 30 anos já tem diabetes a 25 e não controla. Então, ele pode ter um problema arterial no pênis ou neurológico no pênis, mesmo numa idade precoce, mas ele ficou muito tempo com um fator de risco. Tá? É diferente do cara que teve a vida inteira e foi ter diabetes aos 50. Entendeu? A Silvana perguntou o seguinte: se alcoolismo vinculado ao estresse também prejudicam a ereção? Então, a gente tem que definir tudo. O estresse, sem sombra de dúvida, né? Eu costumo dizer, essa metáfora, eu coloco você, não estou falando isso para o homem, você está tendo uma atividade sexual excelente com uma mulher, uma ereção ótima. Eu coloco um revólver na sua cabeça. O que vai acontecer? Ele vai perder a ereção. O problema está no pênis ou na cabeça? Então, estresse, falta de dinheiro, preocupação, isso tudo é fator de risco primordial para a disfunção de ereção. Tá? Agora, o que falou era o estresse, o alcoolismo. Então, assim, o alcoolismo depende do que a gente está falando. O álcool normal, social, beber diariamente, o álcool relaxa. O álcool, em pequenas doses, melhora a função sexual. Tá? Agora, em altas doses, todos nós, homens, que já bebemos muito, que fomos para uma relação sexual e não tivemos uma ereção, porque o álcool, em excesso, inibe o sistema nervoso central. Tá? Agora, o alcoolismo, o alcoólatra são outros 500. O alcoólatra ele vai começar a ter fatores físicos, fatores de risco, pelo excesso do álcool. Mas aí a gente está falando de muito excesso mesmo. É o alcoólatra, porque o alcoólatra passa a não comer. Ele substitui a comida pelo álcool. Então, aí ele tem os efeitos da falta de comida. Tá, porque a falta de comida é algo que prejudica também, né? Se a pessoa não tiver se alimentado bem, enfim, se ela tiver num dia que ela não conseguiu comer, isso também, porque isso pode acontecer e a pessoa, de repente, pode até achar que ela tá com um problema, mas, na verdade, talvez seja só uma falta de uma alimentação mais adequada. E é o risco de cirrose hepática, alteração de enzimas hepáticas. Aí vira uma bola de neve. E aí vira, o alcoólatra, ele fica muito irritado, fácil. Ele briga muito fácil quando ele está alcoolizado. E aí isso gera o quê? Diminuição da intimidade. Uma evitação por parte da parceira, porque ela pode ser, inclusive, agredida.
tá? Em casos mais extremos. Então, aí é um problema realmente. Agora, o álcool em si, em doses moderadas, não tem um efeito prejudicial. Perfeito. A Antonieta perguntou aqui, e até uma das perguntas que eu fiz, se medicamentos para estresse também podem prejudicar a ereção. E, na verdade, a pergunta que eu tinha feito é quais são as medicações que podem prejudicar? Né? Se, por exemplo, pessoas que tomam ansiolítico, essas medicações psiquiátricas, enfim, bipolaridade, se existe alguma relação entre esse uso medicamentoso com a disfunção erétil. Sim, existe sim, Nathalie. Então, assim, alguns grupos de medicamentos. Esses que você falou, os medicamentos que, com drogas de ação do sistema nervoso central, antidepressivos, para Parkinson, todos esses medicamentos podem afetar a ereção. Isso aí é uma coisa que a gente chama, que assim, os antidepressivos, eles inibem a recaptação de uma enzima que chama serotonina. Então, eles aumentam o nível de serotonina que dá a sensação de bem-estar. Mas a gente usa esses antidepressivos para quem tem ejaculação precoce. Então, eu torno um ejaculador precoce num homem que ejacula num tempo normal. Agora, e aquele cara que tem uma ejaculação em tempo normal, que começa a fazer uso desses medicamentos? Ele pode passar a ter o que nós chamamos de ejaculação retardada. Ele fica e não consegue ejacular por causa do remédio. Tá? Então, nós temos drogas que afetam o sistema nervoso central, que podem afetar tanto a parte da ereção quanto da ejaculação. Nós temos medicamentos para hipertensão, alguns grupos. A maior parte dos medicamentos de última geração não tem influência, mas nós temos alguns diuréticos, alguns medicamentos para pressão que podem influenciar, sim. Tá, perfeito. E o homem mais velho, ele é prejudicado para ser pai? Existe algum estudo falando sobre isso? Assim, todo mundo conhece homens de 70, 80 anos que se tornaram pais. Então, o que acontece? A diferença básica do homem para a mulher é que a mulher nasce com um X número de óvulos, que é que vocês vão menstruando todo mês e eliminando um óvulo. Acabou esses óvulos, vocês ficam inférteis. O homem, ele não para de produzir espermatozoide. Da mesma maneira que pode haver uma diminuição da testosterona com a idade, pode haver uma diminuição da fertilidade ou da qualidade dos espermatozoides. Mas, assim, de novo, nós temos homens de 70 anos que engravidam e temos homens de 40 anos que não conseguem. Mas, teoricamente, é um fator a mais prejudicial. Tá, teoricamente sim, então é ruim. Pode ser, né, vamos dizer, uma proporção de homens. Que a gente fala assim, é ruim, aí você fala, mas o meu vizinho engravidou com 80. Então, vai depender de cada um, vai depender do funcionamento do testículo de cada um. Teoricamente, ele vai continuar funcionando normalmente. Teoricamente. Mas aí você tem uma série de fatores que podem influenciar. Mas, a princípio, o homem mantém a fertilidade com a idade. Em alguns homens, ela pode diminuir. Tá? E não necessariamente existe associação com risco de doença fetal. Não. Aí isso daí a qualidade do esperma pode diminuir, a morfologia pode ser alterada, a capacidade de fertilização pode alterar, mas a doença é no gene do espermatozoide. E isso a idade não muda. Ah, legal. Tá. A doença, você, porque a mulher, quando ela... falam que depois dos 40 anos tem um índice muito alto de chance de ter crianças com síndrome de Down, né? Por quê? Porque esse óvulo da mulher que vai engravidar aos 40, ela já está com ele há 40 anos. É um óvulo velho. O espermatozoide ele é produzido a cada 68 dias. O espermatozoide que é ejaculado hoje, começou a ser produzido há 68 dias atrás. Ah, tá bom. Então, e a carga genética é a mesma. A idade não altera a carga genética do espermatozoide. Então, é por isso que, do ponto de vista do homem, não aumenta risco de anormalidade genética com a idade do homem. Com a mulher, sim.
por causa do óvulo velho. Tá, entendi perfeitamente. O Andy perguntou o seguinte: a DST pode influenciar na vida sexual? Acho que sem dúvida, né? Até por dor, né? Não entendi, pode o quê? DST, influenciar na vida sexual. Ah, não, sem dúvida. Não só se você tem uma uretrite, né, uma gonorreia, é muito difícil você ter uma É boa ruim, né? ereção. Se você tem um condiloma, você tem uma lesão externa no pênis. Então, assim, não que atrapalharia a ereção em si, não Tá. o mecanismo da ereção, não. Agora, ele pode ter uma disfunção erétil ou uma disfunção sexual de origem psicogênica por causa da disfunção da doença sexualmente transmissível. Não tem nenhuma, tirando a AIDS, numa fase avançada, não tem nenhuma doença sexualmente transmissível que cause problema de ereção. Uhum, tá. Mas na verdade é também, às vezes, dependendo do que a pessoa tiver que nem sífilis, dói muito, né? E aí Não, ela. não, a sífilis não. A sífilis é um cancro isolado e indolor, mas é um buraco no pênis. O cancro mole, que é outra, é o que dá 3 ou 4 ou 5 lesões no pênis, é que são dolorosas. Aí de Tá. encostar dói. Dói, Tá? não dói? Aí E dói. aí a Então, pessoa, mas às vezes, aí com dor, nem vai ter vontade de fazer nada, porque isso. tá, Mas aí né? é pela dor, né? Não é É pela um dor, efeito não pela doença em direto. si, É, sim. exatamente. Às Né? vezes por desconforto também, né? Porque a pessoa se sente muito desconfortável, né? As pessoas, elas têm muita vergonha quando acontece isso com elas, né? De falar sobre isso, enfim, ficam sempre querendo arrumar uma desculpa, né? Para aquilo, sei lá, para justificar o fato daquilo ter acontecido. Então, a gente percebe isso que é bem desconfortável para as pessoas, né? Falarem sobre isso. Então, talvez até por isso as pessoas nem queiram falar, né? Nem dizer o porquê, só se afastar. Esse é um grande problema, é o que a gente chama da evitação do casal, né? Uhum. Então, assim, a doença sexualmente transmissível, você vai tratar e acabou e pronto. Agora, se aquilo, aí voltando ao começo que a gente falou, logo no comecinho, se a gente não tem um bom relacionamento, se eu não tenho um relacionamento bom com a minha parceira, e de chegar e abrir o jogo, o homem vai ficar sofrendo sozinho. É um sofrimento solitário, perdão. Ele fica sozinho e sofrendo. Então ele não se abre. Aí muitas das vezes ele acha melhor não fazer nada, não tentar mais. Aí a mulher já começa a achar que ele tem outra fora, e aí começa todo o ciclo de relacionamento do casal. E quando a gente pensa assim nos padrões que a sociedade exige de beleza e desse corpo que cada vez é mais idealizado, né? Tá cada vez mais difícil de atingir esse padrão. Esse padrão imposto pela sociedade, ele influencia também nas disfunções sexuais? Ou, sei lá, nas relações, né? Como um todo, assim. Não tem dúvida, assim, em vários aspectos, e a gente vê isso muito hoje também, a gente tem no consultório, em casais em relacionamento do mesmo sexo, onde um acaba comparando com o outro. E Uhum. aí ele se sente inferior, o homem ou a mulher não se sente inferior quando olha para o homem e vice-versa. Mas quando pessoas do mesmo sexo se olham, ela pode se sentir, eu sou mais feia ou mais feio, ou eu tenho pênis menor ou maior, entendeu? Então isso pode gerar uma comparação, e isso gera aí a beleza que você falou, a coisa, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser mais bonito com o meu parceiro para ser atraído com a minha parceira. E aí, assim, o homem com a mulher, isso não tem tanto. Isso é muito comum em parceiros do mesmo sexo. Agora, é a cobrança da beleza. E aí é a coisa mais também grave aí, Nathalie. Mudando assim, mas já que a gente está falando da cobrança do corpo, é É, o cara que vai tomar bola, vai tomar testosterona para fazer músculo. É o sim. cara jovem que compra no underground aí testosterona com o objetivo de fisiculturismo, para ficar bonito. Então, é realmente um problema sério isso, porque faz muito mal para a saúde. Ele fica bonito, a musculatura fica, mas qual é o prejuízo para a saúde? Entendeu? Então, tem essa ditadura da beleza, sim. Existe, e no mundo feminino talvez até mais, assim, porque as mulheres também se cobram muito, né? Mesmo depois de uma certa idade, elas se cobram também de ainda estarem magras, de ainda estarem bonitas. Hoje é muito comum que você veja até mulheres mais velhas
que têm um corpo assim impecável, né? Que não ousam comer nada fora da dieta e que vivem assim padrões bem rigorosos mesmo. Isso muito mais do que o homem, né? Muito Muito mais mais, do que muito o mais. homem. Principalmente os mais velhos, né? Assim, porque talvez os meninos mais novos que ainda estão nessa fase, né? Enfim, de exibicionismo, digamos assim, de muita paquera, muito mais o homem geralmente depois que ele já tem a parceira dele, depois que já casou, ou mesmo depois de separado, assim, ele acaba, né, ficando normalmente, não é a regra, mas mais tranquilo. E a mulher continua, né, se cobrando e querendo, assim, estar impecável E o universo feminino, Nathalie? o Dr. Luiz Otávio, e a gente vai combinar, vai conversar aqui um pouquinho, então. Olá, tudo bem, Oi, doutor? Nathalie, Seja tudo muito bom? bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim ter o doutor aqui, viu? De verdade. É um prazer. Eu li o seu currículo, vi assim, né, que é algo extraordinário, mas eu vou deixar as honras de se apresentar por você mesmo, porque aí você fala aquilo que você achar que é relevante, que você gostaria que as pessoas soubessem, enfim, fica à vontade, tá bom? Tá. Bom, assim, na realidade, o que acontece, Nathalie? Eu terminei, eu fiz minha faculdade de medicina na UFMG, fiz minha residência nos servidores, e aí eu fui para fora e fiquei Tá. 1 ano trabalhando em hospitais em Paris, Barcelona e Cleveland. E meu pai era urologista também. E aí ele virou para mim e falou: olha, Jota, volta para o Brasil fazendo alguma coisa que ninguém faz. E eu comecei a mexer com sexualidade humana, então, em 1990, quando ninguém fazia absolutamente nada disso. Nem se falava, não se podia falar em sexualidade. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E aí, logo depois, em 1998, foi o lançamento do Viagra, e que isso foi uma revolução mundial. Então, como eu já tinha experiência na época, eu comecei a fazer os estudos clínicos de todas essas drogas que tem no mercado hoje. Aí eu tive a oportunidade de fazer esses estudos clínicos aqui no Brasil. Em 1996, eu fui convidado para participar da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, onde eu fui o member at large, né, que eles chamam. E aí depois eu fui tesoureiro, depois eu fui o presidente da sociedade. E aí em 2006, eu comecei a minha Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então eu fui por 6 anos consecutivos um member at large, depois 4 anos secretário-geral, 2 anos presidente eleito e agora estou com 2 anos de presidente da sociedade. Quer dizer, eu faço a urologia geral, mas a especialidade é sexualidade humana. E não Então, só masculina, né? Porque acho que muita gente não sabe, mas o urologista ele também trata do sexo feminino, né? não, mas aí é diferente. Na realidade, o urologista mexe com a parte urinária do homem e da mulher. Da Então, a mulher. gente, infecção urinária, câncer de bexiga, mas a sexualidade feminina especificamente, a maior parte dos urologistas não faz. Alguns fazem, mas muitos são ginecologistas, psiquiatras, psicólogos. Na realidade, a medicina sexual é multidisciplinar. Está aberta para quem quiser ter uma formação, é só realmente se informar e estudar, que estamos de braços abertos. Inclusive, hoje a gente tem bastante gente da fisioterapia atuando também, Também, né? também na parte tanto masculina quanto feminina, Quanto feminino. também para a parte de continência urinária, que atrapalha muito na vida da mulher, como já existem alguns estudos também em ejaculação precoce para o homem com exercícios de assoalho pélvico. Olha só que legal, tá? Essa prática eu nem conhecia, eu nem sabia que existia. Muito legal, né? Você acredita, pela sua experiência, assim, que se a gente passar a falar mais sobre a sexualidade humana como um todo, vamos melhorar as nossas relações? Isso aí não tem sombra de dúvida, né, Nathalie? A comunicação é a base de tudo. Então, antigamente, você não podia falar nada, homem e a mulher não podia deixar de nada. Então, quer dizer, o relacionamento pessoal ficava muito prejudicado, porque não havia uma afinidade, uma cumplicidade, vamos colocar assim, porque eles não interagiam.
o homem tinha que fazer isso, a mulher tinha que fazer isso, tinha que aceitar isso, abaixar a cabeça. E hoje não. Hoje a gente vê que a mulher era submissa, não podia divorciar. Mulher divorciada era considerada mulher de programa. Uhum. Então, assim, então mudou muito. É impressionante. Eu vivi, não eu como a minha época de namorado, mas eu vivi a época dos meus pais. Né? Então, mudou radicalmente. Hoje, a franqueza de relacionamento é a primeira coisa para que se tornem namorados. Eles vão É, ficando, são amigos, aí depois de certo tempo vira namorado. é Né? verdade. As pessoas começam conversando, né? Já assim, né? Falando sobre si, enfim, tentando entender como que aquele outro é, como que ele funciona, até que. E para Porque o na seu pai foi um choque você ter escolhido essa área? Foi. quem? Pro meu Para o pai? seu pai foi um Não, não, choque? não, ele Não, me perfeito. aconselhou, né? Ele me aconselhou. Então, assim, agora, claro, no começo, as brincadeiras de amigos, até hoje, mas há 20 anos atrás era muito pior, Era muito mais. pior. Muito, não, pior no sentido assim, motivo de brincadeira. Nada de É. agressividade, nada de coisa, mas motivo de brincadeira. Né? Como é até hoje. E quando a gente fala num urologista, qual que é a idade ideal para um homem consultar um urologista? Porque a menina geralmente é levada ao ginecologista assim que ela vira mocinha. Tem Uhum. uma idade ideal para o menino iniciar também o seu acompanhamento? Então, Natália, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo até uma campanha que vai ser esse mês, o mês que vem, que é o urologista para o adolescente. Tá. Tá? Porque o homem está acostumado a só procurar o urologista ou quando tem problema, ou quando ele vai fazer o controle da próstata depois dos 40, 45, enfim. Então, na realidade, como o ginecologista é o médico da mulher desde, como você falou, adolescente, pequeno, desde jovem, o homem não tem esse costume. Ele só É. vai ter um médico, alguém para tomar conta dele depois na idade de próstata. Então é por isso que hoje nós estamos fazendo essa campanha. A gente tem que falar muita coisa, examinar a genitália do menino, falar sobre relação sexual, camisinha, aborto, tem uma série de coisas e a gente tem que começar a falar cedo. Então, hoje eu tenho filhos de vários amigos meus que os amigos que levam os filhos no consultório. Então, a gente acredita hoje que uma primeira consulta, uma avaliação, e o que eu sempre digo, para o rapaz de seus 12, 13, 14 anos, a partir do momento que ele faz um contato com a gente, eu sempre falo, olha, você tem meu telefone independente do seu pai. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você tem que criar uma confiança. Porque tem coisa que ele fala muito fácil comigo, mas tem dificuldade de falar com o pai e com a mãe. Então, abre-se um espaço para uma comunicação extrafamiliar, onde eu vou dar conselho, eu vou examinar, vou fazer tudo. Eu acho que isso é Nossa, muito importante. Então, quanto mais cedo, não é que ele vai igual ao ginecologista, não tem que ir todo ano ao urologista, como a mulher vai no ginecologista, mas de tempos em tempos, para reafirmar as coisas, quando começa a ter atividade sexual, gravidez. Então, é sempre uma evolução. uhum. É perfeito. E eles conseguem ir tendo conscientização e também cuidando da Isso. saúde, né? Porque a gente faz geralmente aquele check-up anual e E eles aí já podem começar a aproveita, ter esse hábito. você aproveita e você faz com que o adolescente masculino, né, ele esteja mais acostumado com a presença da figura de um médico, que a menina tem e o menino Tem. não. Ah, tá bom. O Paulo perguntou o seguinte: o que você pensa, doutor, sobre o uso de Viagras por pessoas jovens? Então, a gente provavelmente vai falar isso um pouco para frente também. Assim, isso há a juventude de hoje está numa necessidade de uma performance sexual muito grande. Então, eles colocam Viagra junto com energético, com outra coisa, porque eles acham que tem que ter uma frequência naquela noite, 2, 3, 4 vezes. Então, eles se cobram muito, eles acham que as parceiras também cobram muito. Então, eles acabam usando esses medicamentos de uma forma indiscriminada. Então, esses remédios, a princípio, eles não fazem mal. Mas o que eu sempre digo é para um paciente jovem, porque a gente tem pacientes jovens com problema, que a gente vai encaminhar para uma terapia sexual, alguma coisa assim. Agora, o grande problema desses medicamentos usados indiscriminadamente nessa faixa de jovens é que ele pode ficar dependente
emocionalmente ou psicologicamente do remédio. Tipo assim, eu só consigo se eu tomar o remédio. Tá? Então, quer dizer, você está falando para um homem de 50 anos, 60 anos, vai tomar o remédio do resto da vida, não tem problema. Agora, para um rapaz de 20 anos, 22 anos, ficar dependente do medicamento, então isso daí, na realidade, a gente contraindica e se é realmente um problema, a gente encaminha para uma terapia sexual. Tá, perfeito. E quando a gente fala sobre disfunção sexual, quais são as principais disfunções sexuais? Então, as mais comuns, e aí algumas idades você tem umas mais comuns, dependendo da idade, mas assim, se a gente colocar a grande maioria, a gente ia falar em distúrbios ejaculatórios, tá? Que é Tá, o mais comum, o mais frequente, é a ejaculação precoce, precoce. em torno de 30% a 35% dos homens, em algum momento da vida, vão ter algum grau de ejaculação precoce. Nós temos a disfunção erétil, como eu te falei, na época do Viagra, quando do lançamento, em 1998, foram feitos muitos estudos epidemiológicos sobre isso. Então, é extremamente frequente algum grau de disfunção erétil. É claro que a disfunção erétil é mais frequente com a idade, Uhum. tá? Porque existem os fatores, as comorbidades, que a gente vai conversar para frente também. Então, disfunção ejaculatória, ejaculação precoce, disfunção erétil, que a gente evita o termo anterior de impotência e para o termo de disfunção erétil, tá? Porque impotência quer dizer que o cara é completamente impotente, psicologicamente impotente. Então, a gente mudou cientificamente esse nome para disfunção erétil. As dificuldades de emissão de desejo sexual, desejo hipoativo no homem é também frequente. A gente também pode conversar um pouco mais para frente especificamente sobre cada uma dessas. Perfeito. Porque é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito sobre a mulher, mas a gente não fala muito sobre o homem, do desejo hipoativo, né? A gente conhece muito esse termo e ele está muito associado ao universo feminino e pouco se fala sobre isso no universo masculino. Tanto é que eu nem sabia que tinha. Eu fui pesquisar para ver tudo da nossa live e aí que eu vi na sua aula de inscrição falando sobre isso mesmo. Eu até pensei, nossa, caramba, nem imaginava que. E lá até falava um pouquinho sobre porcentagem e era um número alto também de pessoas. Assim, eu falei, nossa, bastante gente atingida e talvez por esse tabu que a gente tenha da sociedade do machismo, os homens tenham mais dificuldade de falar um pouco sobre isso, né? Podem sentir isso, mas acabam não expressando isso, então acaba que a gente nem fica sabendo que isso existe. Isso é uma coisa, Nathalie, que na realidade está mudando. O homem está procurando mais. Porque, assim, o que acontece? A mulher, ela entra na menopausa, tá? Então, ela para de produzir estrogênio. E isso há uma queda acentuada, normalmente há uma queda acentuada no desejo depois de uma certa idade. O homem, o termo andropausa não existe. Quer dizer, existe erradamente. O homem para de produzir. O que acontece é uma diminuição em torno de 25% a 30% dos homens vão ter ou podem ter uma diminuição sintomática, uma diminuição importante. Então, a gente, né, o número que a gente tem é que a partir dos 50 anos de idade pode haver uma diminuição de em torno de 12% dos níveis de testosterona por cada década de vida. Tá? Agora, é claro, eu tenho pacientes de 50 anos que têm a testosterona muito baixa e tem pacientes de 80 que têm a testosterona normal. Então, assim, essa baixa de testosterona hoje está ficando cada vez mais. O homem está procurando mais, tá? Porque ele se sente que não é só na esfera sexual, é o cansaço, é a irritabilidade, são uma série de fatores que começam a incomodar na vida do dia a dia. Tá? Então, está mudando, o homem está procurando. Há um problema, entre aspas, né, com relação à mulher, que com a menopausa ela para de produzir, e no passado houveram alguns trabalhos fazendo uma ligação direta de reposição hormonal na mulher e câncer de mama. Então, hoje, os estudos mostram que algumas têm, isso é real para algumas mulheres, mas não é para todas. E aí o que acontece? A mulher acaba não procurando também, com desejo hipoativo, com medo de reposição e câncer, e acaba que o parceiro começa a ficar com desejo hipoativo também,
Porque se a parceira não tem, e se ele tiver, tem um problema nesse caso, vai criar um problema nesse caso. Verdade. Entendeu? Então tem esse lado, essa contrapartida, que quando a mulher também tem o desejo hipoativo, o homem, muitas das vezes, reativamente, também diminui. Apresentando. E isso é bem comum no universo feminino, né? Principalmente depois da menopausa, né? É um problema bem comum. É porque a mulher para de produzir o estrogênio. E quando a gente fala sobre disfunção sexual, e essas que são mais comuns, existe algum tipo de diferença do nosso país, o Brasil, para os demais países, com relação à predominância? Assim, aqui no Brasil a gente tem mais casos de disfunção erétil e lá fora a gente tem mais casos, ou não? Não, quer dizer, alguns países, é claro, a gente não tem literatura. Né? Então, os países árabes, por exemplo, a gente não tem uma literatura. Na época do lançamento dos comprimidos para ereção, logo nos anos depois, foram feitos no mundo inteiro estudos epidemiológicos sobre prevalência de disfunção erétil. Então, assim, Europa, Japão, América Latina, naquele momento, os dados de 2000 a 2005 nos mostraram números ao redor de 45% a 50% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. E quando a gente diz algum grau, é porque você tem leve, moderada e severa. Então, desse número, a nível mundial, nos estudos epidemiológicos, acredita-se que em torno de 10% dos homens, olha, 10% dos homens, têm uma disfunção erétil severa. Tanto que em 1900, dada essa alta prevalência, o National Institute of Health, o Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos, em 1992, decretou que a disfunção erétil é um problema de saúde pública. Tal a incidência mundial. A estimativa para 2025 é que na faixa de 350 milhões de homens no mundo terão alguma dificuldade de ereção. E aí a gente diz, tanto em entrar em ereção, quanto manter a ereção. São duas coisas. Então tem aquele homem que fica tentando e não consegue, e aquele que tem uma ereção, penetra e perde a ereção. É uma disfunção erétil do mesmo jeito. Que não dá nem para saber qual que é mais frustrante, na verdade, né? Para a pessoa que vive, porque os dois frustram muito, né? E talvez as pessoas acabem até desistindo de tentar, né? Elas acabam se frustrando com relação a isso e evitando a tentativa mesmo, né? Por se sentirem incapazes e tudo mais. E aí é uma coisa interessante, Nathalie, que me veio à cabeça agora, fazendo comparações, é que, por exemplo, quando o homem perde a ereção, uma das reações da mulher é achar que ela não está mais atraente para o parceiro. E quando, muitas das vezes, o problema é orgânico, não é a atração pelo parceiro. Então ela acaba se culpando e não o parceiro. Na ejaculação precoce, que é quando o homem tem a ejaculação, o orgasmo muito rápido, e na maioria das vezes antes da mulher ter o orgasmo, a mulher culpa o parceiro. Ele é o egoísta que está tendo o orgasmo antes dela. Então, isso é uma coisa muito interessante nessas duas disfunções. É como que a parceira, em geral, claro que eu não estou generalizando, mas na maioria, ou muitas das vezes, é isso que acontece. Tá? E talvez com a questão do desejo hipoativo também, né? Um possa culpar o outro com relação a uma causa que também é orgânica e que não se sabe, né? Por ignorância mesmo, né? Porque muitas vezes não se tem essa informação, esse conhecimento, enfim, e a pessoa achar que de repente se tornou menos atraente, ou que a esposa ou o esposo, enfim, estão tendo um caso na rua, alguma coisa. Você falou, é extremamente comum. O cara fala assim, o cara chega tendo falha de ereção e fala assim, minha mulher vai pensar que eu estou tendo fora. Que não estou tendo é com ela. Exato. E aí, essas coisas todas se entrelaçam. O homem, essas disfunções sexuais. Veja bem, o homem com uma dificuldade de ereção, ele não consegue, o que o subconsciente faz? Ora, se eu desejar muito uma coisa que eu não estou conseguindo, eu vou sofrer mais. Então, ele diminui o desejo porque ele não está tendo uma boa ereção. Por outro lado, se o cara não tem uma boa ereção, um desejo, ele também pode
ter uma piora na ereção. Se o cara está com uma dificuldade de ereção, ele pode ejacular rápido, para, pelo menos eu ejaculei antes, senão ele perde a ereção antes de ejacular. Então, acaba que essas situações podem se imbricar e a gente tem que fazer um diagnóstico bem preciso do que é o que, aonde começou a história, porque os tratamentos são completamente diferentes. Né? Então, assim, por exemplo, a ejaculação precoce, ela é muito mais comum no jovem. A ejaculação precoce tende a controlar com a idade. Então, se eu pego um homem com, sei lá, 50, 55 anos, com uma queixa que começou a ter disfunção erétil, de ejaculação precoce, eu tenho que pensar se não é secundária a um problema de ereção. E aí ele não consegue, ele fica sendo muito tempo estimulado, não tem ereção, fica estimulado, consegue um pouquinho de ereção, penetra e ejacula. Mas ele já está sendo estimulado há 15 minutos. Entendeu? Então a gente tem que ter a conversa, a anamnese, que a gente chama, que é a investigação da história do paciente, é extremamente importante para nos direcionar isso. E existem muitos casos em que a pessoa chega com uma disfunção, enfim, sexual, e no fundo tudo está relacionado a uma questão emocional, de fazer exames e não apontar nada. É possível que somente... Sem sombra de dúvida. Isso daí aí vai dependendo muito da faixa etária. Se você pega um rapaz de 25, 30 anos com um problema de ereção, a causa principal é psicológica. Agora, se eu pego um cara de 50, 60, 70, diabético, hipertenso, vida sedentária, obesidade, ele tem fatores de risco. Mas não necessariamente. Tem vários pacientes que têm todos os fatores de risco, a gente faz todos os exames e está tudo normal. Aí já entra a parceira, já entra diminuição de estímulo dele mesmo, de desejo pela parceira, ou, em geral, por falta de hormônio, dinheiro, estresse, injeção de saco, tudo, pandemia, tudo também tem uma influência. Eu costumo dizer, se a cabeça de cima não está bem, a de baixo não funciona. Verdade. Então, sexo começa aqui. Então, a gente, é claro que, de novo, 99% de chance de um problema num rapaz de 30 anos de ser psicológico. É lógico que existem as exceções, né? Existem pessoas, sim, jovens que apresentam, sim, problemas, mas são exceções. Não são a regra, né? Você tem, por exemplo, o diabético tipo 1, que é diabético juvenil, que tem, aos 30 anos, já tem diabetes a 25 e não controla. Então, ele pode ter um problema arterial no pênis ou neurológico no pênis, mesmo numa idade precoce, mas ele ficou muito tempo com um fator de risco. Tá? É diferente do cara que teve a vida inteira e foi ter diabetes aos 50. Entendeu? A Silvana perguntou o seguinte: se alcoolismo vinculado ao estresse também prejudicam a ereção? Então, a gente tem que definir tudo. O estresse, sem sombra de dúvida, né? Eu costumo dizer, essa metáfora, eu coloco você, né, falando isso para o homem, você está tendo uma atividade sexual excelente com uma mulher, uma ereção ótima. Eu coloco um revólver na sua cabeça. O que vai acontecer? Ele vai perder a ereção. O problema está no pênis ou na cabeça? Então, estresse, falta de dinheiro, preocupação, isso tudo é fator de risco primordial para a disfunção de ereção. Tá? Agora, o que falou era o estresse, o alcoolismo. Então, assim, o alcoolismo depende do que a gente está falando. O álcool normal, social, beber diariamente, o álcool relaxa. O álcool, em pequenas doses, melhora a função sexual. Tá? Agora, em altas doses, todos nós, homens, que já bebemos muito, que fomos para uma relação sexual e não tivemos uma ereção, porque o álcool, em excesso, inibe o sistema nervoso central. Tá? Agora, o alcoolismo, o alcoólatra são outros 500. O alcoólatra aí vai começar a ter fatores físicos, fatores de risco, pelo excesso do álcool. Mas aí a gente está falando de muito excesso mesmo. É o alcoólatra, porque o alcoólatra passa a não comer. Ele substitui a comida pelo álcool. Então, aí ele tem os efeitos da falta de comida.
Tá, porque a falta de comida é algo que prejudica também, né? Se a E, pessoa não tiver se alimentado bem, enfim, se ela tiver num dia que ela não conseguiu comer, isso também, porque isso pode acontecer e a pessoa de repente pode até achar que ela tá com um problema, mas na verdade talvez seja só uma falta de uma alimentação mais adequada mas é para. claro. E é o risco de cirrose hepática, alteração de enzimas hepáticas. Aí vira uma bola de neve. E aí vira, o alcoólatra, ele fica muito irritado fácil. Ele briga muito fácil quando ele está alcoolizado. E aí isso gera o quê? Diminuição da intimidade. Uma Tá, evitação por parte da parceira, porque ela pode ser, inclusive, agredida, tá? Em casos mais extremos. Então, aí é um problema realmente. Agora, o álcool em si, em doses moderadas, não tem um efeito prejudicial. perfeito. A Antonieta perguntou aqui, e até uma das perguntas que eu fiz, se medicamentos para estresse também podem prejudicar a ereção. E, na verdade, a pergunta que eu tinha feito é quais são as medicações que podem prejudicar? Né? Se, por exemplo, pessoas que tomam ansiolítico, essas medicações psiquiátricas, enfim, bipolaridade, se existe alguma relação entre esse uso medicamentoso com a disfunção erétil. Sim, existe sim, Nathalie. Então, assim, alguns grupos de medicamentos. Esses que você falou, os medicamentos que, com drogas de ação no sistema nervoso central, antidepressivos, para Parkinson, todos esses medicamentos podem afetar a ereção. Isso aí é uma coisa que a gente chama, que assim, os antidepressivos, eles inibem a recaptação de uma enzima que chama serotonina. Então, eles aumentam o nível de serotonina que dá a sensação de bem-estar. Mas a gente usa esses antidepressivos para quem tem ejaculação precoce. Precoce. Então, eu torno um ejaculador precoce num homem que ejacula num tempo normal. Agora, e aquele cara que tem uma ejaculação em tempo normal, que começa a fazer uso desses medicamentos? Ele pode passar a ter o que nós chamamos de ejaculação retardada. Que ele Tá. fica e não consegue ejacular por causa do remédio. Tá? Então, nós temos drogas que afetam o sistema nervoso central, que podem afetar tanto a parte da ereção quanto da ejaculação. Nós temos medicamentos para hipertensão, alguns grupos. A maior parte dos medicamentos de última geração não tem influência, mas nós temos alguns diuréticos, alguns medicamentos para pressão que podem influenciar, sim. Tá, perfeito. E o homem mais velho, ele é prejudicado para ser pai? Existe algum estudo falando sobre isso? Assim, todo mundo conhece homens de 70, 80 anos que se tornaram pais. Uhum. Então, o que acontece? A diferença básica do homem para a mulher é que a mulher nasce com um X número de óvulos, que é que vocês vão menstruando todo mês e eliminando um óvulo. Acabou esses óvulos, vocês ficam inférteis. O homem, ele não para de produzir espermatozoide. Da mesma maneira que pode haver uma diminuição da testosterona com a idade, pode haver uma diminuição da fertilidade ou da qualidade dos espermatozoides. Mas, assim, de novo, nós temos homens de 70 anos que engravidam e temos homens de 40 anos que não conseguem. Mas, teoricamente, é um fator a mais prejudicial. Tá, teoricamente sim, então é ruim. Pode ser, né, vamos dizer, uma proporção de homens. Que a gente fala assim, é ruim, aí você fala, mas o meu vizinho engravidou com 80. Então, vai depender de cada um, vai depender do funcionamento do testículo de cada um. Teoricamente, ele vai continuar funcionando normalmente. Teoricamente. Mas aí você tem uma série de fatores que podem influenciar. Mas, a princípio, o homem mantém a fertilidade com a idade. Em alguns homens, ela pode diminuir. Tá? E não necessariamente existe associação com risco de doença fetal. Não. Aí isso daí é uma grande. A qualidade do esperma pode diminuir, a morfologia pode ser alterada, a capacidade de fertilização pode alterar, mas a doença é no gene do espermatozoide. E isso a idade não muda. Ah, legal.
Tá. A doença, você, não, que a mulher, quando ela... Falam que depois dos 40 anos tem um índice muito alto de chance de ter crianças com síndrome de Down, né? Por quê? Porque esse óvulo da mulher que vai engravidar aos 40, ela já está com ele há 40 anos. É um óvulo velho. O espermatozoide ele é produzido a cada 68 dias. O espermatozoide, que é ejaculado hoje, começou a ser produzido há 68 dias atrás. Ah, tá bom. Então, e a carga genética é a mesma. A idade não altera a carga genética do espermatozoide. Então, é por isso que, do ponto de vista do homem, não aumenta risco de anormalidade genética com a idade do homem. Com a mulher, sim. Por causa do óvulo velho. Tá, entendi perfeitamente. O Andy perguntou o seguinte: a DST pode influenciar na vida sexual? Acho que sem dúvida, né? Até por dor, né? Não entendi. Pode o quê? DST, influenciar na vida sexual. Não, sem dúvida. Não só se você tem uma uretrite, uma gonorreia. É muito difícil você ter uma boa ereção. Né? Se você tem um condiloma, você tem uma lesão externa no pênis. Então, assim, não que atrapalharia a ereção em si. Não o mecanismo da ereção, não. Agora, ele pode ter uma disfunção erétil ou uma disfunção sexual de origem psicogênica por causa da disfunção da doença sexualmente transmissível. Não tem nenhuma, tirando a AIDS, numa fase avançada, não tem nenhuma doença sexualmente transmissível que cause problema de ereção. Tá. Mas, na verdade, também, às vezes, dependendo do que a pessoa tiver, que nem sífilis, dói muito, né? E aí não, a sífilis não. A sífilis é um cancro isolado e indolor, mas é um buraco no pênis. O cancro mole, que é o que dá 3 ou 4 ou 5 lesões no pênis, é que são dolorosas. Aí de encostar dói. Dói. Aí dói. A pessoa, então, às vezes, com dor, nem vai ter vontade de fazer nada. Isso, mas aí é pela dor, né? Não é? É pela dor, não pela doença em si. Sim. Exatamente. Às vezes por desconforto também, né? Porque a pessoa se sente muito desconfortável, né? As pessoas, elas têm muita vergonha quando acontece isso com elas, né? De falar sobre isso, enfim. Ficam sempre querendo arrumar uma desculpa, né? Para aquilo, sei lá, para justificar o fato daquilo ter acontecido. Então, a gente percebe que é bem desconfortável para as pessoas, né? Falarem sobre isso. Então, talvez até por isso as pessoas nem queiram falar, né? Nem dizer o porquê, só se afastar. Esse é um grande problema, é o que a gente chama da evitação do casal. Né? Então, assim, a doença sexualmente transmissível, você vai tratar e acabou e pronto. Agora, aí voltando ao começo que a gente falou, logo no comecinho, se a gente não tem um bom relacionamento, se eu não tenho um relacionamento bom com a minha parceira, e de chegar e abrir o jogo, o homem vai ficar sofrendo sozinho. É um sofrimento solitário, perdão. Ele fica sozinho e sofrendo. Então ele não se abre. Aí muitas das vezes ele acha melhor não fazer nada, não tentar mais. Aí a mulher já começa a achar que ele tem outra fora, e aí começa todo o ciclo de relacionamento do casal. E quando a gente pensa assim nos padrões que a sociedade exige de beleza e desse corpo que cada vez é mais idealizado, né? Tá cada vez mais difícil de atingir esse padrão. Esse padrão imposto pela sociedade, ele influencia também nas disfunções sexuais? Ou, sei lá, nas relações, né? Como um todo, assim? Não tem dúvida, assim, em vários aspectos. E a gente vê isso muito hoje também, a gente tem no consultório, em casais em relacionamento do mesmo sexo, onde um acaba comparando com o outro. E aí ele se sente inferior, o homem ou a mulher não se sente inferior quando olha para o homem e vice-versa. Mas quando pessoas do mesmo sexo se olham, ela pode se sentir, eu sou mais feia ou mais feio, ou eu tenho pênis menor ou maior, entendeu? Então isso pode gerar uma comparação, e isso gera aí a beleza que você falou. É a coisa, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser mais bonito com o meu parceiro para ser atraído com a minha parceira. E aí, assim, o homem com a mulher, isso não tem tanto. Isso é muito comum em parceiros do mesmo sexo. Agora, é a cobrança da beleza. E aí é a coisa mais também grave aí, Nathalie. Mudando, assim, mas já que a gente está falando da cobrança do corpo, é o cara que vai tomar bola, vai tomar testosterona para fazer músculo.
É o Sim. cara jovem que compra no underground aí testosterona com o objetivo de fisiculturismo, para ficar bonito. Então, é realmente um problema sério isso, porque faz muito mal para a saúde. Ele fica bonito, a musculatura fica, mas qual é o prejuízo para a saúde? Entendeu? Então, tem essa ditadura da beleza, sim. Existe, e no mundo feminino talvez até mais, assim, porque as mulheres também se cobram muito, né? Mesmo depois de uma certa idade, elas se cobram também de ainda estarem magras, de ainda estarem bonitas. Hoje é muito comum que você veja até mulheres mais velhas que têm um corpo assim impecável, né? Que não ousam comer nada fora da dieta e que vivem assim em padrões bem rigorosos mesmo. E isso muito mais do que o homem, né? Muito Muito mais mais, do que muito o mais. homem. Principalmente os mais velhos, né? Assim, porque talvez os meninos mais novos, que ainda estão nessa fase, né? Enfim, de exibicionismo, digamos assim, de muita paquera, muito mais o homem, geralmente, depois que ele já tem a parceira dele, depois que já casou, ou mesmo depois de separado, assim, ele acaba, né, ficando normalmente, não é a regra, mas mais tranquilo. E a mulher continua, né, se cobrando e querendo, assim, estar impecável E o universo feminino, Natalina, tem uma outra coisa, é porque a mulher compara com a outra mulher. O homem não se compara. Então, você está magrinha e a outra não está, a outra vai falar, puxa, eu queria ser igual ela. E você vai olhar para o outro, nossa, ela está gordinha. Então, existe uma comparação. Eu, se meu amigo está gordinho ou não estou nem aí. Então, a mulher cobra dela, muito dela mesma, se espelhando na amiga. E isso raramente acontece no universo masculino. Aí eu acho que hoje em dia se inspirando também nas pessoas da internet, sabe? Que antigamente a gente não tinha acesso à internet e a gente acabava que se comparava com o nosso próprio grupo. E aquilo ali era restrito, porque quantas pessoas você conhecia? Sei lá, 30, né? Mesmo, então a comparação acabava sendo menor. Hoje em dia é uma comparação mundial, né? Mundial, e aí você vai ver filmes, até filmes pornográficos, você não coloca nenhum ator feio ou mulher feia. Então você muda completamente o universo. Aí a pessoa, poxa, eu queria ser bonita igual aquele cara que está ali no filme. Ou a mulher, nossa, olha que seio perfeito. E ela acaba se cobrando e se inferiorizando por causa dessa necessidade de ser bonita, porque está vendo os outros bonitos. Uhum. Entendeu? Então isso é uma coisa mesmo. Eu até queria falar muito sobre isso. Assim, tem muitas pessoas que têm vício em pornografia. Vício em pornografia também pode se tornar depois uma questão de disfunção sexual. Não, com Seja ela certeza. ejaculação precoce, seja ela, de repente, disfunção erétil. Isso, com certeza. Porque o que acontece? A pessoa fica. Só, tira. O que acontece? Primeiro, isso que a gente está falando. A pessoa se compara. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho de época de pandemia. Mas antes de época de Vamos pandemia, sim. aqui você tem o homem. Filme pornográfico. Tem algum homem com pênis pequenininho? Não tem. Não, porque Ele só eles pega querem, os caras inclusive, vender coisas, né? No meio do negócio tem uns anúncios que é justamente para isso, né? só com pênis grande, as técnicas de filmagem, que só filma o pênis de lado, não filma de frente, porque ele parece maior. Aí o cara que já acha, é o chamado mito do pênis pequeno, que a gente pode falar disso depois também, Uhum. que ele já acha que o dele é pequeno. E ele vê 1, 2, 4, 5 filmes, todo mundo com pênis grande, eu tenho um problema. A mulher, que só vê mulher bonita, malhada, sem barriga. E outra coisa, o filme pornográfico, ele é feito em várias tomadas. Ninguém fica meia hora transando como a gente vê. Eles mudam de posição, muda do outro dia. Então a pessoa acaba se cobrando, tendo que ficar aquele tempo todo em ereção. A mulher tem aquelas têm orgasmo o tempo todo. Então, assim, acaba que passa uma coisa irreal. E tanto o homem quanto a mulher vão querer se espelhar querendo ser iguais àquelas pessoas. E não são. Então, você está falando de uma vida real com uma coisa que não é real, que é artificial, que está sendo programada com aquilo. E isso, quando isso ver um filme pornográfico não tem problema nenhum. Uhum. Todo mundo vê de vez em quando, isso não faz mal para ninguém. Quando é com o parceiro ou a parceira, se os dois gostam, não tem problema nenhum.
O problema é quando isso vira vício. É, porque vira, né? Muitas vezes acaba se tornando um vício, né? A pessoa não Não? consegue viver sem e acaba consumindo muito, muito conteúdo e constantemente. E, de novo, ele acaba se comparando. Então, essa comparação não é justa. Você está pegando pessoas que já são selecionadas pelo físico, pela beleza, muitos usam remédio para ereção, as mulheres, muitas fingem o orgasmo, mas a pessoa joga aquilo para dentro dela. E aí você chega em época de pandemia, que você pega aí jovens que não podem contar com as namoradas, não tem mais a balada, e que só fica vendo filme. Hoje no celular você vê filme pornográfico. Antigamente, há 40 anos atrás, você tinha que comprar uma revistinha e esconder do pai e da mãe. E Hoje, quando a gente ia alugar filme, era uma sessão proibida. Lembra? Quando a gente era ainda existia separado o Blockbuster e tudo CD. mais. Então você não podia ter menos de 18 anos, né? Você precisava, tipo, do seu pai para ir junto, ou então não tinha como, né? Você Ou um falou bem, era amigo, sei lá. totalmente separado. Tinha uma outra Tinha até ala. uma cortina, né? É. Agora, então, hoje, o menino pega o celular e vai para o banheiro, vai para o quarto. Então, ele vai. Aí começa a ter um vício, inclusive, da masturbação. Tá? E aí, a masturbação não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, também, de novo, desde que não seja o vício. Uma das grandes causas da ejaculação retardada, que é o cara que fica na relação, que vai e não consegue ter orgasmo, existem vários estudos mostrando isso, vem do inglês IMS, que é Idiosyncratic Masturbatory Style, estilo masturbatório idiosincrático. O que acontece? Aquela pessoa acostuma com a maneira de masturbar. A força da mão, a rapidez com que ele aperta aqui, faz ali, e muitas das vezes ele não consegue replicar isso com a parceira. Então ele desenvolve um estilo que dá prazer, mas ele não consegue replicar com a parceira. Então ele consegue um orgasmo, uma ejaculação na masturbação, mas não consegue com a parceira. Porque ele ficou viciado com aquilo. Tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. De novo, a pornografia sem vício, sem neura, sem excesso, não faz mal. Agora, como tudo na vida, né, Nathalie, em excesso faz mal. Se a pessoa ficar muito, 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 ela acaba se prejudicando com aquilo. Não, e de novo, se aquela pessoa passa a só ter prazer na masturbação, ela vai evitar parceira. E aí eu estou falando parceira, porque é muito mais comum a masturbação nesse sentido de, vamos dizer, de excesso no homem do que na mulher. Mas isso também se presta para a mulher, porque 40% das mulheres só conseguem ter o orgasmo com a manipulação genital, porque ela sabe como se tocar, que muitas das vezes o homem não replica. Tá? Mas não são coisas diferentes. Aí já é uma coisa que aí não é a minha área, que é a dificuldade de orgasmo na mulher. Mas o vício é prejudicial para todos. E existe um limite que a gente possa dizer assim, até aqui tá dentro de um limite, a partir não. Tipo, Não. uma vez por dia, se a pessoa se masturbar, se ela for jovem, é vício ou não? Não, isso não existe. A frequência depende da fantasia, depende da oportunidade. Tá? O que a gente considera o vício é quando a pessoa deixa de atividade sexual para masturbar. Ele troca a atividade sexual pela masturbação. Então aí pode ser um problema. Agora, eu conheço vários pacientes e amigos que se masturbam quase todo dia e têm relação com a mulher 3 vezes por semana. Não tem nada uma coisa. E isso é outra coisa, que muitas das mulheres acham que o fato do homem masturbar é porque não gosta dela. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O fato do homem se masturbar não quer dizer que não queria ter relação com ela. É claro, de novo, se ele está trocando a relação pela masturbação, então aí é um problema pessoal. Agora, o fato de, se ele tem lá 2, 3 vezes por semana e se masturba todo dia, não tem problema nenhum. Tá bom, perfeito. Ó, a Maria Virgínia, ela perguntou o seguinte, se não são prazeres diferentes, a masturbação solidária e a troca interpessoal. Se de repente esses prazeres diferentes, como que eles podem ser prejudiciais, entende? Entendeu a pergunta? Deu para entender?
Eu vou Ela quer tentar. entender qual que é a relação que existe entre a pessoa se masturbar, ter esse prazer e depois não conseguir ou evitar ter relações sexuais, sendo que esses prazeres são diferentes. Não, aí é multifatorial, né? Se aquele homem não tem prazer com aquela parceira, ele vai ter mais prazer com a masturbação e não vai procurar a parceira. Mas aí fica bem claro, o problema é relacional. Ele Peraí deixa que eu de... errei a pergunta, a minha irmã tá falando aqui. Então fala, Ni, qual que é a pergunta certa? Ela falou que essa não foi a pergunta. Ah, solitária, solitária. Solitária, Masturbação masturbação. solitária. É a masturbação. Tá, eu Que acho que eu só errei confunde que eu com falei solidária. solitária. Não, a Eu solitária. Então, li assim, errado. a Mas, masturbação, ela não precisa necessariamente ser solitária. Você pode ter masturbação entre o casal. Né? Então, quando a gente está falando de relação sexual, a gente está falando em penetração. Mas a atividade sexual é muito mais do que penetração. Eu assim, conheço mas eu casais. acho que ela quis dizer na questão da masturbação com a pornografia, sabe? Da pessoa ficar assistindo o mesmo vídeo e se autoestimulando e, enfim, se masturbando sozinha mesmo, né? Então, foi aquilo que eu falei. Se isso daí for um excesso, se a pessoa masturba vendo um filme pornográfico, mas tem uma atividade sexual com a parceira normal, não tem problema nenhum. Quando começa a haver uma inversão, deixar de fazer atividade para masturbar, então aí vem o vício. Claro que a gente tem que entrar em problemas de relacionamento com a parceira. Às vezes ele vai masturbar porque a parceira não quer. Né? Então, existe uma série de fatores aí que tem que ser analisados. Mas quando isso daí vira um problema para o casal, isso tem que ser abordado do ponto de vista psicoterápico. Uma terapia do casal, ou terapia de um ou de outro, ou do casal. Porque aí não é um problema orgânico. Aí é um vício de comportamento. Uhum. É a mesma coisa, eu participo de uns grupos de discussão e que, coincidentemente, hoje da ISPM, que eu sou o presidente, e que era uma discussão que o cara queria ter relação 3, 4, 5 vezes por dia e a parceira não estava aguentando mais, porque ela não queria. Tá? Então, assim, existe isso que é uma outra coisa, que é o descompasso do ritmo do casal, da atividade sexual do casal. Às vezes, um quer muito, o outro não quer. Agora, quando um quer, e, por exemplo, o homem quer e a parceira não, uma das fugas que ele vai ter é para masturbação. Uhum. Né? Que ele vai ter o prazer solitário. Agora, em termos de prazer, aí não tem comparação, porque vai da cabeça. Né? Assim, a maior parte das pessoas acha que o prazer é maior numa atividade sexual do que com a masturbação. Desde que haja um problema relacional ou falta de parceira. Você pega um rapaz que não tem namorada, ele só sabe aquilo. Quando ele começar a ter uma atividade sexual, ele vai descobrir o prazer na atividade do casal. Tudo depende também de uma fase de vida. E a fase que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, tem aumentado os casos de disfunção sexual ou existe uma probabilidade de aumento por conta das pessoas não estarem se relacionando, né? Porque, ok, as pessoas que são casadas e que estão, também não sei, porque é 24 horas com o filho junto, com tudo, né? O quanto que isso está sendo viável, mas se torna um pouco mais viável. E em contrapartida, as pessoas que são mais jovens, né, principalmente os adolescentes, eles não estão tendo oportunidade de encontro, enfim, de ficarem juntos e tudo mais. Isso pode acarretar um aumento de pessoas com problemas sexuais? Então, aí nós temos vários aspectos aí, Nathalie. Quando você falou pessoas mais jovens, mas não necessariamente. São pessoas sem Sim, pode ser parceria pessoa fixa. separada também, né? Verdade. Sem parceria fixa. Os mais jovens, sim, que não tem namorado, mas claro, que eu falei, que ia para balada, não vai para balada, não encontra com ninguém. Mas quem não tem parceiro, que ia sair para o boteco, ia para o restaurante para conhecer outra pessoa, e eventualmente conhecia, e acabava se relacionando, isso tudo acabou. Quer dizer, acabou. Diminuiu 99%. Então, as recomendações, inclusive da minha sociedade, a ISSM de várias, é que assim, o sexo entre um casal não tem grande para o casal que vive junto e que, obviamente, não tem relacionamento fora, porque também não adianta, eu sou casado, mas eu dou a minha Não, fora. porque é a mesma coisa da DST.
né? O Exatamente. risco é o mesmo, né? Na verdade, assim. Exatamente. Então, isso aí, teoricamente, não teria problema. Mas todas aquelas pessoas que não têm parceiro fixo, eu mesmo que eu moro na minha casa e a minha parceira na outra casa, mas ela tem a mãe que vai não sei o que, não sei o que, existe uma possibilidade de contágio. Então, acaba que as pessoas ficam com medo e não saem. Quem não tem parceiro fixo fica com medo de ter parceiro fixo. Quem faz programa com medo de programa não está saindo. E a menina de programa não está fazendo programa por causa dessa todo esse medo. Então, assim, e o recomendável, como você pode pegar na saliva, já foi identificado, inclusive no esperma, o COVID. Então, assim, e gerou medo, inclusive dentro de casais que vivem casados, ou enfim, parcerias estáveis, que moram na mesma casa. Porque as pessoas acabam saindo, vai no supermercado. E às vezes algumas empresas voltarem e outras não. Tem isso também, E aí né? você fica com medo. O seu marido tá saindo, mas você não tá. E aí você fala, eu vou quebrar minha quarentena porque ele tá tendo que ir trabalhar. Então, assim, em linhas gerais, o que a gente ouve, o que eu vejo no consultório, assim, há uma diminuição intensa da frequência da atividade sexual. Tá? Por outro lado, há um aumento da masturbação, porque as pessoas não têm parceira, então, ou que a parceira né, está fora, então há um aumento da masturbação, diminuição da frequência. E é claro que a partir do momento que você tem medo, você começa a evitar. Você pode ter falha sexual por medo. É o revólver na cabeça que eu falei no começo. Uhum. Entendeu? A mulher pode passar a não ter prazer na relação, porque meu marido chegou do trabalho agora e não tomou banho. Enfim, são mil Ou situações. tá na saliva, né? Porque na verdade tá por dentro. Essa que é a verdade, né? Assim, não adianta muito tomar banho, né? Se você estiver carregando o vírus na roupa, ok, mas se não for, né? Se você estiver realmente contaminado, não tem como limpar por dentro, assim, né? E aí causa insegurança. E insegurança pode ser o início de uma disfunção. É claro, gente, isso que eu estou falando não é todo mundo. Né? Às vezes São alguém está me algumas escutando e fala pessoas. assim, poxa, eu estou com a vida normal em casa, eu tenho problema. Não, isso a gente está dizendo das disfunções. Agora, muitas das pessoas estão tendo... Pelo contrário, tem gente que está em casa, que mora num sítio, não sei o quê, que tem mais tempo, está transando mais. Porque antes ele ficava o dia inteiro fora trabalhando, chegava 10 horas da noite em casa cansado, agora fica em casa tranquilo, quem está de boa, levando de boa, pelo contrário, pode aumentar a atividade sexual. Então, Mas assim, tem sido mais raro, né? Na verdade, é, assim, talvez para quem está mais distante, assim, porque na é, verdade o que a gente escuta mesmo na vivência é de que a maioria das pessoas realmente não. Talvez até por outras questões, pela questão financeira, pelas outras questões que não, estão envolvidas na nossa pandemia, né? Que não é não, só a com saúde, né? certeza. A pessoa está sem trabalhar. Quem não tem emprego, quem é autônomo, está com medo, porque ele não tem dinheiro para comida. E como é que ele vai? Ele tem dinheiro, está com dificuldade para colocar comida em casa, ele vai pensar em sexo? Né? Então, com certeza. Ó, o doutor Henrique perguntou o seguinte: o que se pode aconselhar para os homens que têm medo de que a parceira descubra que ele precisa se medicar para obter relações? Tá. Isso daí é uma coisa bastante comum, a mulher achar que assim, não toma não, você não gosta mais de mim, eu não te atraio mais. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é tentar explicar que esses remédios, esses comprimidos, eles não induzem a ereção. Se o Ah, cara tomar o comprimido e ficar vendo futebol, não acontece nada. Então legal. ele precisa do desejo pelo desejo da parceira e o estímulo da parceira. Ele só tem uma droga que inibe a ereção. Inibe uma droga que inibe a ereção, ou seja, facilita a ereção. Se eu inibo alguma coisa que está inibindo, eu facilito. Ou seja, ele tem uma ereção mais fácil com o medicamento. Se ele já tem alguma dificuldade na ereção, o medicamento é perfeito, porque ele vai facilitar. Agora, de novo, da mesma maneira que se o cara tomar o comprimido e a mulher começar a gritar com ele, acabou, ele não vai ter ereção nenhuma. Então, não é o remédio que está dando a ereção. A É o desejo. ereção é o desejo, o estímulo, o relacionamento, o carinho, ajudado por uma droga que facilita a ereção. Perfeito.
Nossa, isso é ótimo, é muito bom saber disso, né? Porque na verdade desmistifica a questão, né? É, É, a minha irmã está aqui pedindo para eu te fazer uma pergunta que eu tinha lido, mas eu estava demorando propositalmente por conta da próstata, porque era o assunto que eu queria deixar assim para o final. Mas a Silvana ela perguntou se questões ligadas a problemas da próstata podem interferir na disfunção erétil. então, aí nós temos que levar em conta algumas coisas, o que a gente está chamando de problemas na próstata. Então, Ah, tá. a próstata, a partir dos 40 anos, ela começa a crescer e cresce em todos nós. Então, o crescimento da próstata benigno não tem nenhuma influência na área sexual. O câncer de próstata não tem nenhuma influência na função sexual. O fato de ter câncer, é claro que se eu tenho um diagnóstico de câncer de próstata, eu posso ficar psicologicamente abatido e não querer ter mais relação sexual. Mas o câncer de próstata não causa problema de ereção. O que causa problema de ereção é o tratamento do câncer da próstata. Ah, tá bom. Seria a quimioterapia. Não, basicamente, o do tratamento que a gente tem, são os dois tratamentos básicos, que é a cirurgia, que é a Tá. retirada completa da próstata, e os nervos e artérias que vão para a ereção, que vão proporcionar a ereção, passam ao lado da próstata. Então, isso é invisível, não dá para a gente ver. A gente usa a técnica de proteger os nervos, mas o nervo passa dentro, em cima da uretra. E eu tenho que cortar a uretra para fazer a cirurgia. E sem eu ver, que eu não consigo ver, eu cortar o nervo ali, eu posso causar um problema de ereção. Assim como a radioterapia ou braquiterapia, que também são tratamentos bastante usados para o câncer de próstata inicial. A diferença é que na cirurgia do câncer de próstata eu posso causar, quando eu corto esse nervo, essa artéria, o cara sai da cirurgia e logo depois ele já tem um problema de ereção, que é em torno de pelo menos ao redor de 40% dos homens vão ter Nossa, algum grau de disfunção. A radioterapia ou a braquiterapia também vai causar problema de ereção, só que um ano e meio depois do tratamento. Não é imediato igual à cirurgia. Assim, essa é uma. Eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente vai operar de câncer de próstata, e essa é o que vai fazer o tratamento de radioterapia, que essa é uma má notícia, que 40% vão ficar com problema de ereção. Mas nós resolvemos isso depois em 100%. Nós ah, resolvemos tudo. Tá? Então, assim, é claro que ele vai precisar fazer algumas coisas, vai precisar de remédios, injeções, cirurgias, enfim, mas a gente resolve em todo mundo. Então, é uma má notícia, mas eu tenho que resolver o problema desse câncer de próstata. Não adianta. tem. Alguns homens, Nathalie, com câncer de próstata muito benigno, vamos dizer assim, de comportamento benigno, a gente não trata, a gente não faz nada. Então, o cara vai ter a vida sexual normal, porque eu não fiz intervenção nenhuma. Vamos só acompanhar o câncer. Mas, a partir do momento, qualquer tipo de tratamento, eu vou ter um prejuízo. Então, respondendo à pergunta, a próstata não causa problema de disfunção de ereção. O É o tratamento tratamento. do câncer de próstata pode causar. Uhum, perfeito. Acho que tem mais uma aqui. Medicação para ereção faz mal ou vicia com o passar do tempo? Não. Então, em termos de viciar, aquilo que a gente falou no começo, quando a gente está falando de jovem, né, o adolescente, o jovem que quer ter um temor de performance, hoje o adolescente ou o jovem tem muito isso. Ele tem que transar 3, 4 vezes, porque a amiga vai falar para a outra, e se não falar bem, também não vai ficar com a outra, e aí vira toda uma parafernália. Aí o É cara verdade. começa a tomar, e aí ele fica dependente, sim, psicológico. Não é dependência da ação do remédio na ereção, O organismo. é, é na cabeça. Tá? Então, isso é uma coisa. O remédio não causa, ele não perde o efeito por causa do remédio, não, que a gente chama de taquifilaxia, que o remédio vai perdendo o efeito com o tempo. Não, isso não acontece. O que acontece é, se a condição das artérias e veias daquele pênis for piorando, ele pode passar a não funcionar. Mas não é o remédio que deixou de funcionar. É a condição do pênis é que piorou. Então, aí ele pode piorar. Agora, esses remédios não fazem mal nenhum.
Tá? A única contraindicação desses remédios eles não podem ser usados juntos com remédios à base de nitratos, que são remédios que são usados para angina, para dor no peito. Os dois remédios juntos podem abaixar a pressão e dar problema. Fora disso, o cara pode ter um transplante do coração, que ele pode tomar esses remédios sem problema. Todo mundo fica falando, vai. Aquela história, todo mundo conhece um cara mais velho que morreu no motel depois de ter tomado Viagra com uma menina mais nova. Isso é tudo mentira. Tá? Isso é tudo coisa popular. Esses remédios normais. Eles podem. Existe um deles, inclusive, que é aprovado também para melhorar a micção, que é o cara tomar um comprimido todos os dias, independente de atividade sexual. Ou seja, eles não fazem mal, mas eles têm que ser orientados por um médico. Não vai chegar na farmácia e pegar. Hoje, cada um tem 30 cópias, tá? Então, tem remédios que funcionam, que não funcionam. Tem remédios que você compra ali na Praça 7, que vem do Paraguai, que você nem sabe o que tem. Então, assim, a primeira avaliação tem laboratórios bons, tem dosagens diferentes. Então, a recomendação é procure a orientação do urologista para indicar qual a melhor droga, os efeitos colaterais, o que fazer, quando aumentar a dose. E a partir do momento que ele estabilizou, muito bem, acabou o problema. Perfeito. O Andy perguntou o seguinte: a reposição hormonal masculina, quanto deve ser usada? Então, o hipogonadismo, no Brasil a gente usa muito o termo DAIM, que é distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino, que é a baixa de testosterona. Nós só estamos autorizados a dar testosterona quando a testosterona é baixa no sangue e o homem tem sintomas de hipogonadismo. Diminuição de desejo, problema de ereção, cansaço, irritabilidade, aumento de gordura abdominal visceral. Então, se tem sintoma e testosterona baixa, eu estou autorizado. Se tem testosterona normal e o cara tem sintomas, eu não estou autorizado a tratar, porque eu não trato testosterona baixa, eu trato sintoma. Tá? Se ele não tem sintomas e a testosterona está normal, está baixa, se ele não tem sintoma e a testosterona está normal, eu não posso dar. Se a testosterona está baixa e ele não tem sintomas, eu não posso dar. Eu só posso dar quando está. Então, o hipogonadismo é uma síndrome clínica e bioquímica. Quando o cara tem sintoma e tem testosterona baixa, eu estou autorizado a fazer a reposição hormonal no homem. Tá. E ele perguntou também o seguinte: se tem algum efeito colateral fazer essa reposição hormonal? Então, assim, colateral não. O que a gente faz, a dosagem, a testosterona, ela produz célula sanguínea, tá? Que a gente chama de eritropoese. Então, a gente tem que fazer um controle do hematócrito, o hemograma, o exame de sangue, porque se ele subir muito, eu tenho que ou diminuir a dose, ou trocar a formulação, ou espaçar a dose, ou fazer uma sangria. Então, o efeito colateral, existe que é um gel, algumas pessoas podem ter irritação da pele, que é muito raro, tá? Mas então, efeito colateral, estou sentindo alguma coisa ruim, é extremamente raro. E o efeito colateral, como pergunta se alguém, né, só para já falar, e também que a reposição hormonal masculina não está relacionada com o aumento da incidência de câncer de próstata. Uhum. Como se tem medo da mulher da mama, então tem muita gente que fala, não posso tomar não, porque eu vou ter câncer de próstata. Isso não é verdade. A incidência de quem toma hormônio e não toma hormônio masculino, a incidência de câncer de próstata é a mesma. Perfeito. A Roberta perguntou o seguinte: e sobre o efeito colateral do uso de antidepressivos? Como costuma manejar? Então, no efeito, se o efeito é muito. Se o problema é de ereção, eu vou entrar com um desses remédios para ereção. Se o problema é dificuldade para ejacular, ejaculação retardada, então eu não faço, eu peço para ir no psiquiatra para ver se pode diminuir a dose do medicamento. E, eventualmente, trocar o medicamento, porque existem medicamentos que têm um efeito mais forte em retardar a ejaculação do que outros. Então, eu posso tentar trocar a medicação com a autorização de quem prescreveu o antidepressivo. O urologista, eu não acho que deva trocar antidepressivo por causa de problema de ejaculação. Eu posso estar criando um problema maior
com a indicação do antidepressivo. Tá? Então, eu tento diminuir a dose, trocar de medicamento com o aval do psiquiatra. Perfeito. A última, tá bom? Que a gente vai estourar o tempo aqui, ó. O Renato perguntou, e quanto à arritmia cardíaca? Não tem problema nenhum. Na realidade, assim, a único, não é o problema cardíaco que contraindica. Como eu falei, a angina, dor no peito, você pode tomar esses remédios com angina e dor no peito. Você não pode tomar junto com o remédio para isso. Agora, o remédio para angina, perdão, para arritmia, não tem problema nenhum. Assim como o remédio para pressão, para Parkinson. De novo, você pode ter um transplante do coração tomando um tantão de remédio, desde que não sejam os nitratos, você pode tomar. Qualquer outro remédio, exceto nitratos, podem ser usados com esses remédios. Mas sempre com a orientação do médico, tá, Renato? Perfeito. Ó, Guilherme, muito obrigada, viu, aqui, pelos seus elogios. Eu gosto muito que você esteja aqui, de verdade, me faz muito feliz ouvir isso. E quero muito agradecer você, Dr. Luiz, foi muito sensacional. Nossa, muito incrível mesmo, gostei demais da conversa. E aí, muito obrigado. Se a gente ainda tiver assuntos para discutir, a gente combina uma outra vez para falar sobre as outras coisas. A hora que você quiser, Nathalie, estou às ordens. Ai, adorei. Como eu digo assim, não precisa gritar, não, só sussurrar que eu estou aqui. Ai, perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada para todo mundo que assistiu a gente também. Agradeço muito e vou encerrar, tá bom? Boa noite. Um beijo. Boa noite. Beijo.